Olá galera, hoje nós vamos fazer uma instalação de um quadro bifásico para uma residência de 3 cômodos. Vamos começar a utilizar aqui um disjuntor geral de 63 amperes de curva C. E aqui também nós vamos estar utilizando 2 DPS de 275 volts de 20 kA. Eu sei que alguns ainda têm dúvida se deveria estar usando um de 175 volts ou se seria de 275. Eu entrei em contato aí com a Clamper, a desenvolvedora aí dos DPS, e ela me disse que não teria problema nenhum eu estar utilizando de 275 volts para uma instalação bifásica. Em seguida também vamos estar utilizando aqui um IDR de 63 amperes, que é compatível à mesma corrente do nosso disjuntor geral de 63 amperes. Só reforçando que o nosso IDR ele não pode ser menor que o nosso disjuntor geral. Ele deve ter a capacidade de corrente para suportar igual ao nosso disjuntor geral, ou pode ser de uma corrente maior, mas não menor. Beleza? Vamos acrescentar aqui o nosso IDR. Então vamos fazer aqui a nossa recapitulação. Um disjuntor geral de 63 amperes, 2 DPS de 275 volts de 20 kA. Vocês podem estar utilizando aí um de 45 kA também, pessoal, ficaria perfeito. E o nosso IDR aqui de 63 amperes. Aqui nós vamos estar utilizando o sistema de aterramento TNS. Ok? Eu sei que é motivo de muita discussão quando se fala em sistema de aterramento. E o TNS é isso, galera. Vem o nosso neutro lá do medidor, que está aterrado. E agora vai vir também o nosso cabo de proteção terra, que está interligado aos nossos eletrodos, tá? Lá no nosso quintal, lá no nosso terreno. E quando os dois cabos são ligados juntos ao mesmo barramento, ele passa a ser um TNS, ok? E não um TNCS, como alguns dizem. Lembrando que esses cabos são cabos de 16 milímetros que a gente vai estar utilizando aqui na nossa instalação bifásica. Agora, saindo aqui do nosso BEP, aqui do nosso barramento interno do nosso quadro de distribuição, a gente vai estar fazendo a ligação de um cabo neutro, que vai ser ligado aqui na entrada do nosso IDR, onde tem a letra N, aqui no nosso borne de neutro. Antes de fazermos o aperto aqui nos nossos bornes, a gente vai estar utilizando um pente bifásico, tá? Um pente bifásico que foi removido o seu dente aqui, porque a gente vai utilizar a falta desse dente, a gente vai estar colocando o nosso conector genérico, que vai substituir esse dente diretamente na entrada do borne do nosso neutro, do nosso IDR. Esses pentes bifásicos, eles são assim internamente, pessoal, ó, eles têm 2 trilhos. Esses 2 trilhos, eles não se interligam, eles são separados, ou seja, eles são individualizados. E agora aqui na saída do nosso IDR também temos o símbolo de N, que quer dizer neutro. A gente vai sair com um cabo daqui
E vamos ligar no nosso segundo barramento. Dessa forma, nós vamos seguir o nosso cabo neutro, chegando até a entrada do nosso IDR na letra N, e saindo aqui por baixo do nosso IDR, ele dá sua continuação até chegar aqui no nosso barramento de neutro. Aqui nós já temos uma configuração, onde desse barramento sairão todos os cabos neutros para as nossas tomadas, nossas luminárias, e desse mesmo BEP nós temos o barramento de onde vão sair todos os cabos de proteção, os cabos terras, lá para as nossas tomadas, nossos chuveiros, enfim. E agora aqui na saída dos nossos 2 DPS, nós vamos estar utilizando um cabo já jampeado. Esse cabo é um cabo de proteção, ele pode ser um cabo de no mínimo 4 milímetros, mas eu vou estar utilizando um cabo de 16 milímetros, já que ele está aqui sobrando, não tem problema nenhum. E vamos ligar no mesmo barramento onde está o nosso BEP. E agora, pessoal, aqui no nosso trilho de baixo, a gente vai estar colocando os nossos disjuntores para os nossos circuitos. Aqui eu vou estar utilizando um disjuntor de 40 amperes para um chuveiro. Lembrando que aqui eu estou utilizando um disjuntor de curva C, mas o ideal para o chuveiro é que utilizemos disjuntores de curva B. Mas eu não tenho o disjuntor bipolar de curva B, então vamos estar utilizando esse disjuntor mesmo, tá? Serão 2 chuveiros nessa casa de 3 cômodos. Esse vídeo, pessoal, é a pedido do nosso amigo inscrito Eugênio, que pediu para fazer um vídeo de um quadro bifásico para uma casa de 3 cômodos. É uma casa de 3 cômodos, sendo lavanderia e cozinha juntos, e também um quarto. Aqui a gente vai estar utilizando, além dos 2 chuveiros, também um forno elétrico. Então vamos estar utilizando aqui um disjuntor de curva B de 20 amperes, pois para o nosso forno elétrico, assim como do chuveiro, precisa ser de curva B. Mas não tem problema nenhum de você usar um disjuntor de curva C. A diferença entre o curva B e o curva C, pessoal, assim, a modo grosso explicando, é que o curva B ele tem o seu dispare de desarme mais rápido do que o de curva C. De acordo com o tamanho do cabo que está conectado entre um aparelho até o nosso disjuntor de curva B, ele vai ter um desarme mais rápido em caso de aquecimento ou em caso de algum problema do que o nosso disjuntor de curva C. Então, a modo grosso, essa é a explicação. A diferença entre o curva C e o curva B. Vamos estar utilizando também um outro disjuntor de 20 amperes para a nossa tomada da máquina de lavar. E um outro disjuntor também de 20 amperes, lembrando que serão tomadas específicas, tomadas Thun. E essa tomada vai ficar lá no quarto para ligar um ferro de passar roupas. E por último, vamos estar utilizando aqui um disjuntor de 10 amperes, que vai ligar todas as lâmpadas dessa casa. Ou seja, em cada cômodo vai ter um interruptor.
Então aqui está a nossa configuração para a nossa casa de 3 cômodos. E agora precisamos fazer a interligação do nosso IDR para os nossos disjuntores. Para isso nós vamos estar utilizando aqui o nosso barramento de 63 amperes. Aqui eu já tenho os cabos modelados, que são os cabos que vão sair aqui dos nossos bornes do nosso IDR, são cabos também de 16 milímetros. Aqui nós temos os 2 cabos fase, sendo ambos de 16 milímetros, saindo aqui do nosso IDR. E que estão entrando aqui nos nossos 2 disjuntores, onde todos os demais disjuntores estão sendo energizados através do nosso pente fase de 63 amperes. Vamos isolar as nossas sobras vivas. Vamos colocar um isolamento para durante uma futuros reparos nesse quadro, não venha ocorrer nenhum tipo de acidente. Segurança sempre. Vocês podem estar cortando esse barramento, viu, pessoal? Não todo, mas deixa pelo menos 2 dentes desse reserva para futuros acréscimos de disjuntores. Não precisa deixar desse tamanho como está aqui. 2 já é o suficiente. Vamos isolar todos eles. Pronto. Então vamos lá para a nossa recapitulação. Aqui então nós temos o esquema de aterramento TNS ligados dentro do nosso BEP, ou seja, o nosso barramento interno aqui no nosso quadro de distribuição. Saindo dele nós temos a separação através do cabo neutro, chegando aqui na entrada do nosso IDR, onde tem a sigla N de neutro. Aqui nós estamos utilizando um barramento bifásico de pente fase de 63 amperes, onde ele está interligando todos os nossos disjuntores e dispositivos. Disjuntor geral de 63 amperes, 2 DPS de 275 amperes, podendo ser de 40 kA, aqui eu estou usando de 20 kA. Aqui na saída nós temos o nosso cabo terra, o nosso cabo de proteção, interligando os 2 DPS que estão indo lá para o nosso BEP. O nosso BEP aqui, que por sua vez passa a ser também o nosso barramento de proteção. Tendo um surto elétrico, esse DPS ele vai capturar esse surto e vai enviar lá para a terra. Dessa forma protegendo todos os seus eletrodomésticos. Aqui na saída aqui do nosso IDR nós temos o nosso cabo neutro, que ele continua indo lá para o nosso barramento, onde daqui vai sair todos os nossos cabos neutros. E ainda aqui na saída do nosso IDR temos os nossos 2 cabos fases, que são cabos de 16 milímetros. Lembrando que todos esses cabeamentos utilizados aqui são cabos de 16 milímetros. E aqui na parte de baixo do nosso quadro de distribuição bifásico nós temos o barramento também de 63 amperes, tá? Que está interligado a todos os demais disjuntores, que está formando aqui os nossos circuitos. Aqui nós temos 2 circuitos, são um para o nosso chuveiro
vai ser um circuito específico, tá? Lembrando que deve ser disjuntor de curva C, de curva B, aqui no caso estou usando de curva C, tá? Mas não tem problema, não vai estragar o funcionamento aí do seu chuveiro. E um outro disjuntor para um segundo chuveiro independente do primeiro, tá? São circuitos separados. E temos também aqui o nosso disjuntor de 20 amperes, agora sim eu estou usando de curva B, é o único que eu tenho, tá? Para ligar aqui o nosso forno elétrico. E temos aqui também um outro disjuntor para ligar a nossa tomada TUI. Lembrando que todas as tomadas aqui utilizadas nessa casa são tomadas TUI, tá? São tomadas de uso exclusivo. E temos um terceiro aqui disjuntor que vai ligar uma tomada também de uso específico para um ferro elétrico. E aqui nós temos um disjuntor de 10 amperes para ligar todas as lâmpadas desses 3 cômodos. São 3 cômodos nessa residência. E agora vamos ligar os cabos que vão lá para os nossos eletrodomésticos, para os nossos chuveiros, tomadas. Aqui nós temos o cabo de 6 milímetros. Vamos imaginar que aqui é um chuveiro de 6.500 watts. Sendo de 6.500 watts, eu poderia estar utilizando cabos de 4 milímetros e também disjuntor de 32 milímetros. Mas vamos pensar lá na frente que futuramente o morador queira utilizar um chuveiro de 7.500 watts. Aí, para que ele não tenha que trocar tanto o disjuntor como também o cabo, que é de 4, se ele for utilizar um de 7.500 watts o seu chuveiro, ele vai ter que colocar um de 40 e um cabo de 6 milímetros. A gente já vai deixar pronto dessa forma. O nosso chuveiro, ele é de 220 volts. Eu sei que alguns têm dúvida que se ligar os 2 chuveiros ao mesmo tempo, será que vai desarmar o disjuntor? Não vai, pessoal. Não vai. Até porque as pessoas não vão ficar usando os 2 chuveiros ao mesmo tempo por horas durante um banho. E para a nossa tomada TUI, lá do nosso forno elétrico, a gente vai estar utilizando cabo de 2,5. Todos aqui são cabos de 2,5, tá, pessoal? Para as tomadas. E mais um cabo de 2,5 para o nosso ferro de passar, que vai ficar lá no quarto. E mais um outro cabo de 2,5 para a nossa iluminação. Aqui para a nossa iluminação a gente pode estar utilizando cabo de 1,5, que suporta até 15 amperes. Já que o nosso disjuntor suporta uma corrente máxima de 10 amperes. Mas não tem problema de você também estar utilizando um de 2,5 para luminária, que eu acredito que seja o mais comum que a gente encontra por aí. Agora aqui da saída do nosso barramento BEP, vai sair todos os cabos de proteção. Aqui eu estou usando um cabo de 6 milímetros lá para o nosso chuveiro, que é o cabo terra. Para o nosso chuveiro a gente não vai estar utilizando o neutro, lembrando que é um chuveiro de 220 volts. Vamos utilizar mais um outro cabo terra. Quantas tomadas a gente tem? 1, 2, 3 tomadas. A gente vai usar 3 cabos terra para as 3 tomadas.
Então vamos aqui, ó. Um cabo terra para o nosso chuveiro, outro cabo terra para o outro chuveiro nosso, um cabo terra para a nossa tomada lá do forno elétrico, outro cabo terra para a nossa outra tomada da lavanderia, lá para a nossa máquina de lavar. E agora nós precisamos de mais um cabo terra para a nossa tomada que vai ficar lá no quarto, tomada de uso específico, ou seja, a TUI. Só que vocês viram que aqui os bornes já não tem mais espaço para ligar esse disjuntor aqui, para ligar a tomada que vai nesse disjuntor. Então o que nós podemos fazer, pessoal? Nós podemos fazer um jampeamento, não tem problema nenhum. Tudo bem? Então aqui eu vou estar removendo esse cabo terra, que está ligando uma só tomada. E vou colocar dois cabos unidos por um terminal duplo. E vamos acrescentar aqui, ó. Resolvido o problema do espaço. Do nosso barramento. Agora precisamos fazer a ligação dos cabos neutros para as nossas lâmpadas e tomadas. Os neutros vão ser utilizados para esses 4 circuitos, ou seja, para as 3 tomadas e para a nossa iluminação. A gente vai estar utilizando 4 fios de 2,5. Então nós temos os 4 cabos que estão ligando as 3 tomadas e também a nossa iluminação. Todos os cabos aqui são de 2,5 milímetros. E agora o principal, vamos ligar os 2 cabos fases aqui no nosso disjuntor geral. Lembrando que são cabos de 16 milímetros. Os cabos de entrada, os nossos 2 cabos fases. E agora vamos energizar o nosso quadro de distribuição bifásico, para ver se realmente está tudo funcionando como deveria. Então aqui a gente já está com o nosso quadro energizado. Vamos medir aqui. Nós temos aqui 234 volts entrando aqui no nosso disjuntor geral. E aqui na entrada do nosso IDR também nós temos 234 volts. E aqui na saída também os nossos 234 volts. Ok? Aqui no DPS não tem que dar 0, tá? Porque aqui não pode ter fase. Embora as fases estejam entrando aqui por cima através do nosso pente fase, aqui tem que ser na saída 0, tá, pessoal? Se tiver energia saindo aqui, tem alguma coisa errada. Vamos agora ligar aqui entre um barramento do BEP, onde está o nosso cabo de proteção, que também tem que dar 0, juntamente aqui com o nosso barramento de neutro. Então, estão ambos com potência 0, como deveria ser. Ok? E aqui no nosso... indo para os nossos circuitos, nós temos os 2 cabos de entrada, que está dando aí 234 volts. E temos aqui os chuveiros, né, galera? Chuveiros, que cada um é 220 volts. São 2 chuveiros. Aqui está desligado, vou ligar agora. Vou ligar todos aqui, todos os disjuntores. Então 200 e
Esse daqui está dando 234 volts, o primeiro chuveiro. O segundo não está dando nada, por quê? Porque eu não apertei os bornes aqui de cima. Vamos apertar? Agora vamos ligar o nosso disjuntor de novo, o nosso disjuntor geral. Sempre segurança em primeiro lugar. E agora vamos medir aqui na saída do nosso segundo chuveiro. Tem que dar 234, perfeito. Agora a nossa tomada TOI, que vai lá para o nosso forno elétrico, tem que dar 127 ou 110. Ele é 127 volts, então deu 113. Vamos ligar agora a nossa segunda tomada, que é da nossa máquina de lavar, de 127 volts também, deu 116. Vamos ligar agora a nossa outra tomada, que é lá do nosso ferro de passar, uma tomada TOI de uso específico. E a nossa luminária, todas elas, né, as nossas 3 lâmpadas, que é de 127 volts, está dando 116 volts. Pessoal, esse era o vídeo de hoje, dedicado aí ao nosso colega Eugênio, inscrito aí do nosso canal. Quadro bifásico, da forma como ele pediu, especificando aí para 3 cômodos e 6 circuitos. Espero que vocês tenham gostado e curtem o vídeo, comentem no vídeo se tiverem alguma dúvida e compartilhe esse vídeo também aí com seus amigos, seus conhecidos e até a próxima.